pessoal falando aí, né? Aqui, eu tinha que falar ali dos mandamentos, que nasci de novo e tal. Então vamos lá. Vamos analisar o que sucedeu. Então vamos lá. Acontece o seguinte: duas situações. Eu tinha que analisar se eventualmente eu achava que era uma boa ideia, no sentido de falar dos mandamentos, e eventualmente achar que as pessoas seriam protegidas ou não se preocupariam eventualmente com os ataques alheios, o que na verdade não acontece, porque eu acho que mesmo que eu respondesse vários ataques, que se acontecesse sucessivamente eu respondesse muita coisa, mesmo assim haveria escândalo. Inclusive essa já era a ideia em 2021, já era uma ideia bem mais fixa, inclusive. Eu tinha muito mais fé nisso. Depois eu falei, não, mas a possibilidade, já que as pessoas são más, talvez tenha que se colocar as pessoas em conflito mesmo, né? Não um conflito, vamos dizer, tem uns ocultistas, vou manipular uma pessoa para que ela fique em conflito contra a outra, e daí elas, de alguma forma, uma faz a outra sofrer, de alguma forma isso poderia ser benéfico para elas, não sei se seria, né? Isso, se o objetivo ocultista é esse, realmente não é fazer as pessoas se matarem, já porque ela seria uma luta contra o mal, colocando os maus uns contra os outros, independentemente do objetivo. Não, talvez eu tivesse que fazer isso a nível punitivo mesmo para as pessoas que eventualmente aceitassem os mandamentos, né? Porque eventualmente todo mundo teria que sofrer, as pessoas que aceitam os mandamentos como as pessoas que não aceitariam. E não necessariamente colocar isso em conflito, mas um conflito que poderia acontecer. Mas aí eu teria que fazer a nível punitivo, não a nível de manipulação ocultista. Independente, né? Isso até nesse vídeo não é importante. Mas de qualquer forma, eu teria que fazer isso para que as pessoas sofressem. Não colocar um contra o outro, mas que as pessoas sofressem. Algumas por discordar dos mandamentos e outras por serem eventualmente pegas no olho do furacão. E havia possibilidade, se isso era por luta contra o mal, se essa repressão teria que ser feita, né? Não necessariamente de uma maneira como eu digo, sem mansidão, mas de alguma forma isso teria que ser feito. Pela fala dos mandamentos, e se eventualmente houvesse conflito, ou não, talvez não conflito, mas divergência contra a questão dos mandamentos, a culpa não seria minha, porque era o meu dever falar. E sem nenhum objetivo que as pessoas entrassem em conflito, mas poderia acontecer. Da mesma forma como as pessoas poderiam se escandalizar. Seja em revolta, seja em escândalo, ou nos dois juntos misturados, isso de alguma forma teria que ocorrer. E eu poderia eventualmente estar errado. No entanto, eu não achei necessariamente que mesmo que eu falasse dos mandamentos e respondesse, haveria proteção de Deus, porque as pessoas poderiam se escandalizar mesmo assim. Então, portanto, eu não tinha uma confiança de que isso fosse uma boa ideia, a própria questão do escândalo. Eu não achei que haveria proteção contra o escândalo. Eu não achei que, eventualmente, as pessoas seriam distraídas do escândalo. Eu achava que nas situações havia possibilidades, mas não era certeza. Ou seja, mesmo que eu responda com os mandamentos, não quer dizer que as pessoas não vão desviar a atenção para outra coisa. Considerando que eu estaria respondendo, mas mesmo assim haveria situações conflituosas, né? Terceiro, justamente, eu não achava que eventualmente era uma boa ideia colocar justamente as pessoas em conflito, uma vez que elas poderiam, de alguma forma, conflitar entre elas. Eu não achava que isso era uma boa ideia. Ou seja, nenhuma dessas três áreas, né, duas, três áreas aí de análise sobre a questão, eu tinha certeza que eventualmente as pessoas teriam que ser colocadas, teriam que, vamos dizer, de alguma forma sofrer, ser colocadas em conflito, ou em revolta ou em escândalo, por conta da questão dos mandamentos. Eu não tinha certeza disso, eu reconheci que isso talvez fosse um dever. Aí que tá, um dever, talvez não essas situações, não o escândalo e nem a revolta. Isso não era dever, mas dever é a fala dos mandamentos. E o resultado do que poderia acontecer seria apenas um resultado natural, derivado da fala em si, o que poderia ocorrer, entre outros motivos de debate, entre outros temas. Só que, de qualquer forma, eu não tinha certeza, porque eu achava que a situação não era exatamente uma boa ideia. Poderia ser um dever, mas não quer dizer que eu concordei. Não quer dizer que eu achasse que era exatamente a melhor ideia, não. Justamente, mas havia dúvida nessas ideias. Então, eu não fui nem antes e nem na tentativa de pregação, e nem antes eu achava isso, de qualquer tentativa de pregação, eu achava que se teria de fazer a pregação tendo em vista as dúvidas nessas particularidades. Né? Então, quando dizia assim, não, porque eventualmente eventualmente achei que eu estava errado. Se eventualmente eu achei que eu estava errado, mas peraí, eu achei que eu estava errado porque poderia haver proteção, mas poderia não haver, então eu não tive certeza de que eventualmente haveria proteção, porque as pessoas poderiam justamente não
acabar não aceitando essa proteção e acabar, vamos dizer, caindo em resultados derivado junto da fala dos mandamentos, que não eram resultados desejados por mim. E que eu não tinha, e aí tá, eu não tinha certeza desses resultados, eu não tinha certeza do desejo desses resultados. Sim, a questão da fala dos mandamentos, sim. Mas em havendo esses resultados, não quer dizer que eu concordo com a fala dos mandamentos. Havia dúvida sobre esses resultados. Então não é bem isso aí, não. Se eventualmente não houvesse esses resultados, ok, agora havia dúvida na questão dos resultados. E não na situação em que eventualmente não houvesse conflito, porque daí na situação que não houvesse conflito, que foi exatamente até a situação em 2023, é outra situação. Agora, na hipótese de eventualmente colocar pessoas em conflito ou simplesmente em revolta, não, eu não acho, não tenho nenhuma certeza que eventualmente a pregação dos mandamentos tem que ser feita nesse caso, e valeu, que Deus abençoe.